livro de Apocalipse, nós temos a revelação de situações, de realidades e de coisas espirituais e fatos que são, para nós os que cremos, uma revelação. No capítulo 22, prossegue falando sobre a Nova Jerusalém, que somos nós os que cremos. Nós somos as casas. E diz assim o versículo 1, a palavra. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Este rio da água da vida, ele é exatamente o quê? E como corre este rio em nosso interior? Vamos recordar que sobre a água viva, Jesus falou que daria à mulher samaritana. Ela buscava água no poço de Jacó. Assim, muitos até hoje estão como a mulher samaritana. São religiosos e buscam água em cisterna. Busca água no poço de Jacó. Busca na sua própria mente a solução dos seus problemas. Busca na sua própria mente as ações na igreja, as ações que deveriam ser espirituais. E tudo se torna carnal. Então, o rio de água da vida não pode correr. É como se estivesse obstruído naqueles que creem. Jesus falou que rios de água viva correriam do ventre daqueles que creem. E que a água viva que ele desse, ela se transformaria numa fonte que saltaria para a vida eterna. Aqui nós temos a conclusão de tudo que Deus pensa. Essa água viva sai do trono. O que significa que você, como crente, para usufruir desta água viva, você precisa estar sujeito a Deus. Muitos hoje se colocaram entre Deus e o homem. Somente Jesus pode ser mediador e pode nos trazer a realidade do reino. Trono fala de reino. Veja o que diz. Me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O trono é único. O que sai dali. Portanto, o que sai é muito importante. Jesus diz que o que sai da boca é que contamina o homem. Portanto, há um rio de água suja no coração humano. Já no coração de Deus há um rio de água viva. E essa água é clara como um cristal. Clara como um cristal. O que é claro como um cristal? O que é claro como cristal a ponto de ser tão transparente que é comparado a algo cristalino. Esta água é o amor de Deus. O amor é a vida, é a própria vida de Deus. É o amor que sacrifica. Na carta de João, na primeira carta, está escrito assim, no versículo 16 do capítulo 4. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Portanto, antes de tudo, o amor de Deus. Ame. Note que só há este mandamento de Deus. Amar a Deus e o próximo. Isto não é religião constituída. Isto não é algo feito por homem algum. Ninguém pode fazer isto. Ninguém pode fazer você amar. Somente Deus é amor. Ninguém pode fazer ou fabricar este sentimento. E ninguém pode conhecê-lo, a não ser que esteja em Deus. Veja bem que João diz, conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Veja que este amor é chamado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz assim, e eu passo, no versículo 31, a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Então ele começa a falar deste amor. O
amor de Deus. E por todo o capítulo 13, ele prossegue. Em muitos versículos, ele termina dizendo que o amor é maior de tudo. De todas as coisas, o amor é maior. Portanto, ao lidar com tudo, o amor deve vir primeiro. Jesus lidou com a mulher adúltera com amor. Os religiosos usaram a letra. Jesus lidou com Zaqueu com amor. Mas os religiosos disseram, ele come com pecadores. Se fosse alguém divino, não poderia estar comendo com pecadores. Jesus amou Zaqueu. Lembre-se, Zaqueu era ladrão quanto mais. Nós precisamos de compreender que quando estamos julgando os outros, estamos condenando nós mesmos. E todo juízo que nós podemos ter deve ser na luz de Cristo. Jesus é a luz. Então, por que ele tratou as coisas daquela maneira? Se há pessoas que Jesus ficou irado, foi contra líderes religiosos. Precisamos ter muito cuidado. O rio de água viva precisa correr em cada um de nós. E este será o sentimento maravilhoso da igreja. O sentimento claro como cristal. O pensamento claro como cristal. O amor que se sacrifica pelo outro. Lembramos sempre, se amamos a Deus, somos sacrificados em Cristo nele. E por ele. Se amamos o próximo, nós nos sacrificamos por ele. Este sacrifício, desde o princípio das Escrituras, Abel fez sacrifício, sacrificou-se. Deus olhou para a sua oferta. Portanto, não entre pelo caminho religioso. O caminho religioso te conduzirá à decepção. Entre pelo caminho que é Jesus. E então você beberá a água viva. E então você terá a palavra, o Espírito, o amor de Deus no seu coração. Então você amará a todos. Sejam quem forem, você amará. Você pode não concordar com doutrinas. Você não concorda com pecados, mas devemos amar os pecadores. Se devemos amar os pecadores, então, como devemos amar todos estes que creem em Jesus? Estão espalhados em tantos lugares sem usufruir da água viva, clara como cristal, porque não estão ou não viram que deveriam estar no reino, sujeitos a Cristo, como o Espírito no seu próprio Espírito, como uma fonte de água que corre do seu interior. É dentro de você, vem de dentro. Então, ao invés de fluir de nós contaminação, vai fluir de nós palavras que dão vida eterna. Palavras que vêm do trono de Deus. O que sai do trono de Deus é claro como cristal. O que sai do homem é sujo como a água contaminada de lixo. Mas o que vem do trono é claro como cristal. Bendito que crê e o trono de Deus esteja no seu coração. Amém.